como existem grandes interpretações, prédios famosos e localizações incríveis, existem também veículos icônicos em filmes, como em Mad Max, Velozes e Furiosos e muito mais. Motos icônicas que para sempre serão lembradas e que de certa forma também contribuíram para o sucesso dos filmes e séries do qual participaram. E você, amante do motociclismo ou não, já notou a presença delas e até mesmo chegou a assistir determinado longa apenas pela presença daquela motocicleta. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, as 10 motos icônicas dos filmes e séries. Então fica comigo até o fim do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir. Olá, eu sou a Nihon e antes de mais nada agradeço a todos vocês que nos acompanham e chegam deixando o like antes mesmo do vídeo estrear. Muito obrigada! Galera, o maridão foi visitar os pais e espero conseguir substituí-lo por esses dias e já peço desculpas por alguma gafe que eu cometa. E para você que é novo por aqui, peço seu like e sua inscrição, pois eu tenho certeza que você vai curtir o nosso conteúdo. E para quem puder e quiser dar aquela mãozinha pro nosso humilde canal, você pode se tornar membro ou nos mandar um valeu demais. É uma pequena quantia, mas que faz uma diferença enorme pra gente. E galera, só para lembrar que essa lista não está ranqueada, a ordem tá aleatória. Bom, recado dado, bora pro vídeo aqui no Top Mundo! Triumph Bonneville 650. Daryl Dixon conquistou uma legião de fãs pelo mundo todo, pilotando uma Triumph Bonneville 650 bastante modificada, onde junto com sua besta enfrentavam as hordas de zumbis sem medo, um dos personagens mais amados do seriado The Walking Dead. Ele simplesmente deslizava entre os zumbis com sua belíssima Triumph. No decorrer do seriado, ele teve outras, mas sem dúvida nenhuma a Triumph marcou a todos nós. Batpod. A moto pilotada pelo nosso querido Batimão nos 2 últimos filmes da trilogia comandada pelo diretor Christopher Nolan, O Cavaleiro das Trevas e O Cavaleiro das Trevas Ressurge, era chamada de Batpod e era pilotada por nosso herói que foi interpretado por Christian Bale. A moto foi desenvolvida especialmente para o filme e na época que foi leiloada servia apenas para exposição. Com 3,80 metros de comprimento, 1,20 de largura e 1,7 de altura, a Batpod tem um certificado de autenticidade fornecido pela Warner Bros. E foi arrematada em um leilão pelo valor de 312 mil libras esterlinas. Com apenas alguns pequenos ajustes, poderia estar em pleno funcionamento novamente. Quem será que foi o sortudo que arrematou essa máquina? Kawasaki Ninja ZX-10R. Poucas pessoas perceberam, mas a motocicleta pilotada no filme pelo policial robótico Alex Murphy é uma Kawasaki Ninja ZX-10R, com algumas modificações. Olhando para os freios e garfos dianteiros, podemos ver que é uma Kawasaki ZX-10R, personalizada para dar aquele efeito futurista. As carenagens foram redesenhadas para dar uma aparência agressiva, que também combina com a armadura do Robocop, que convenhamos, ficou incrível, com cenas impecáveis de muita ação e eletrizantes dirigidas pelo diretor brasileiro José Padilha. O policial Alex Murphy combate o crime pilotando sua moto que parece na verdade uma extensão dele mesmo. Honda CRF 250R. A Honda CRF 250R, pilotada por Daniel Craig no filme do James Bond Skyfall, foi arrematada em um leilão arrecadando 101.400 libras esterlinas. Apresentada na cena de perseguição de abertura de Skyfall, o agente secreto com permissão para matar pinta e borda com uma pequena, mas versátil Honda CRF 250R, muito bem modificada para se parecer com uma motocicleta da polícia turca. Na perseguição, o bonde passa por ruas estreitas, sobe escadas e roda até pelos telhados do Grande Bazar de Istambul. Harley-Davidson WLA e Street 750. Nos 2 filmes, o nosso querido Capitão América Steve Rogers, interpretado por Chris Evans, pilota motocicletas Harley-Davidson, ambas dignas de estarem nas telonas. No primeiro, a réplica de uma WLA, modelo feito pela marca durante a Segunda Guerra Mundial, cheia de recursos de combate à moda espião 007. E no segundo, uma Street 750, modelo mais recente, mas que infelizmente nunca chegou a ser vendida no Brasil. Harley-Davidson e Yamaha VMAX 1800.
No primeiro filme, o motoqueiro fantasma Johnny Blaze pilota uma Harley Davidson que foi cuidadosamente trabalhada para espelhar a icônica Capitão América do clássico filme Easy Rider, mas com uma pegada infernal. No segundo filme, a Caveira Flamejante pilota uma poderosa Yamaha VMAX 1800, que foi cuidadosamente personalizada para o filme, onde ela cumpre mais do que bem o seu papel. Harley Davidson Fat Boy. Arnold Schwarzenegger voltou a interpretar o papel do Exterminador e protagonizou uma fuga espetacular em uma Harley Davidson Fat Boy para ajudar o então garoto John Connor a fugir do T-1000, que foi interpretado por Robert Patrick. Na escapada, tiros de escopeta, um caminhão se desmanchando e um salto espetacular e cinematográfico que fazem dela uma das motocicletas mais icônicas das telonas. Kawasaki GPZ 900R Ninja. Tom Cruise em Top Gun pilota uma Kawasaki GPZ 900 vestindo uma jaquetona com pele na gola num calor escaldante, sem capacete e em alta velocidade por uma estrada na Califórnia, tendo ao fundo um dos caças usados no filme. A moto ainda aparece em várias cenas, inclusive quando o mocinho está a voltas com a instrutora e amante Charlie, tudo embalado por uma trilha sonora inesquecível. Harley Davidson Softail FXST Evo. Este subestimado filme que já citamos aqui no canal em um dos nossos vídeos conta a história de um infiltrado em um motoclube 1%. Ao longo de sua trajetória, ele curte a valer aquele mundo paralelo de motos, estradas e muita diversão. A moto que ele pilota é uma Harley Davidson Softail FXST Evo, que no filme é montada do zero, peça por peça, juntamente com seu novo amigo, o todo divertidão Virgil, que o insere e ensina tudo sobre o mundo dos motoclubes 1%. Ducati 996. Trini tinha uma cena frenética onde ela pilota uma Ducati 996, está fugindo dos gêmeos albinos, com um chaveiro em sua garupa. A cena é frenética, mostrando toda a potência da Ducati com uma combinação perfeita de ultrapassagens, manobras, trilha sonora e, claro, muita, mas muita velocidade. Mas e aí, pessoal, quais são as suas preferidas? Deixem aqui nos comentários e inclusive outras que vocês conheçam. E deixa eu aproveitar para mandar um salve para todos que pediram nos comentários. Horda de Merlin MC São Gonçalo do Rio de Janeiro, Templários de Aço Brasil, Insanos MC Divisão Sertãozinho, Cães da Anarquia Motoclube do Rio de Janeiro, Justiceiro do Profano MC e toda a família Profano, Guararema Motoclube de Guararema, São Paulo e Perdidos MC. Um abração para todo mundo. E é claro, para os nossos ilustres membros do canal. Sem vocês, essa estrada seria muito mais difícil. Então, muito obrigada. E para quem puder se tornar membro, vai ajudar demais. E então é isso, meus amigos. Compartilhem esse vídeo com seus camaradas. Eu agradeço de coração a compreensão de todos e já já o Malone tá chegando. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço da Nihon e nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.